Que dica vocês dariam para um casal mais jovem que está começando o relacionamento? Acho que o que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo que a gente está junto é que qualquer relação precisa de um objetivo e de um propósito. E a nossa é de fazer da relação um container, um espaço que permita que o nosso amor possa fazer a evolução individual de cada um acontecer e, ao mesmo tempo, que transborde e possa tocar as pessoas em volta. E de alguma forma, essa tem sido a história da nossa relação ao longo dos anos, né? O mundo que nos cerca não é mais o mesmo. Os avanços tecnológicos mudaram o nosso jeito de ser e pensar. O que dizer dos nossos sonhos românticos? O elo amoroso saberá conviver com a liberdade individual do século XXI? Meu nome é Flávio Gicovati. Juntamente com o jornalista Lauro Henrique Júnior, convido vocês a vislumbrar essa nova forma de amar que desponta no horizonte. É mais que amor, é mais amor. Eu acho que ela é um pouquinho mais ciumenta. É mesmo? Eu acho. Mas Acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Eu, pelo menos, manifesto mais claramente. Não sou exageradamente ciumento. Não. Eu não sei quem dos dois é o mais ciumento. Eu acho que tem um pouquinho de ciúmes nos dois. Que é bom, não acho ruim negar assim, não podemos ter ciúmes. Tem muita gente interessante no mundo, né? Poxa, tem que cuidar da pessoa que você gosta, né? Eu já senti muitos ciúmes na vida inteira, assim, e eu trabalhei muito isso em mim, porque eu já destruí histórias por causa de ciúmes. Acho que sentir ciúme numa relação é algo normal, mas isso não pode ser algo que fique doentio, não pode ser algo que seja um problema, entendeu? O amor romântico é uma força que nos impulsiona, muitas vezes desesperadamente, na direção do outro. É, efetivamente, um remédio para a sensação de incompletude que nos acompanha desde os primeiros momentos de vida. E essa atenuação pode virar dependência, desencadeando efeitos colaterais nada desejáveis, como, por exemplo, o ciúme. Agora, Flávio, você deu essa dica da pessoa procurar evitar situações que possam gerar ciúme no outro, né? O que a pessoa faz com isso na hora? Estou sentindo isso, que tipo de situações, assim, o que eu posso fazer para lidar com isso? Então, são situações muito difíceis, muito delicadas. Eu acho que a melhor coisa é sempre falar. Você sabe que e falar não do tipo infantil. Que falar infantil é sempre acusativo, dando pito, você não faça mais isso, não deixo isso, não proíbo você de fazer aquilo, mandei, já falei. Enfim, esse jeito autoritário que realmente lembra tratamento de criança, de mãe com criança, né? Mãe chata com criança, né? Eu acho que a melhor política sempre nas relações íntimas é você usar a primeira pessoa do singular. Eu estou me sentindo desprestigiado, estou me sentindo posto de lado, isso me dá uma sensação ruim, estou sentindo ciúme. Quer dizer, você dá a informação para o outro, né? E se o outro, de posse da informação, não mudar o comportamento dele, quer dizer que ele também não está ligando muito para o que você está sentindo. Então, aí você ganha um registro importante de que a pessoa não está tão devidamente atenta aos seus sentimentos e, portanto, não está tão preocupada com você quanto deveria. Então, é assim que a gente vai se colocando. E vai aprimorando, porque todo diálogo construtivo é um diálogo que se dá na primeira pessoa do singular. Eu me sinto assim, eu me incomodo com isso me entristece, eu não gosto disso, né? E aí a outra pessoa vai tendo as referências. Se ela vai usar essas referências para a evolução e para a melhor qualidade da relação ou não, aí já depende dela. O casamento, os namoros longos e sólidos, eles são uma empreitada onde a gente tem só 50% das ações. Se o outro não fizer a sua parte, realmente o resultado fica comprometido. Uhum. E que tipo, você colocou essa questão da primeira pessoa, né? Está sempre colocando a forma que eu estou sentindo e não o que você me faz sentir. Tem alguma outra dica, alguma forma de como comunicar ao outro aquilo que está me incomodando, além dessa questão da primeira pessoa? Que tipo de outra
Não, eu acho que daí aí depende de uma outra variável que tem e pode existir nos casais, e que eu acho que é muito relevante naqueles casais que se dão bem, que é o casal não, vamos dizer, desenvolver atitudes críticas, né? Quer dizer, eu falo para minha parceira, olha, eu estou sentindo isto, ciúme, eu estou me sentindo inseguro pelo fato de você estar tendo esse tipo de trabalho e essa intimidade no trabalho com fulano de tal. Se ela falar, meu Deus, que absurdo, como é que você tem um sentimento deste? Você não pode ter esse sentimento, ou tiver qualquer postura mais crítica em relação a isso, evidentemente que as próximas coisas, vamos dizer assim, as próximas coisas esquisitas que eu vier a sentir, eu vou começar a sonegar. Então, a intimidade se quebra com as críticas, né? Com a atitude de julgamento. Então, não julgar. Além de eu, na primeira pessoa, falar tudo que eu sinto e acho. Mas eu acho e sinto, não é? Você tem que, ninguém tem que nada, né? É preciso também que eu consiga, e o parceiro, idem, né? Consiga não ser um juiz, quer dizer, não fique me tratando como se eu fosse um ser menor por achar ou sentir as coisas que eu sinto, ou por ter feito ou fazer as coisas que eu faço, porque todas essas coisas quebram a intimidade. A quebra da intimidade num casal é uma das coisas mais fáceis que tem, e é extraordinariamente comum, né? Eu já ouvi várias vezes, mas uma em particular que me marcou muito intensamente, né? Um cliente chegar para mim numa certa hora, que estava brigando com a mulher, e falou assim, a minha mulher é uma pessoa que eu não teria como amiga, né? Então, você está casado com uma pessoa que você não teria como amiga, é uma tragédia, né? Para muitos, o ciúme é prova da intensidade e sinceridade do sentimento amoroso. É algo a ser louvado. Mas a verdade é que o ciúme e qualquer tipo de possessividade tem muito mais a ver com a insegurança pessoal e a má gestão da vaidade daquele que ama. A gente hoje está super envolvido em mídias, em redes sociais, né? Eu acho que isso... O WhatsApp começa a apitar loucamente. Quem é? Eu fico numa curiosidade atroz. Quem é? O que que é? Né? Aí do tipo, você fala assim, ai, como eu tô sendo ridícula. Mas acho que faz parte, né? Outra pessoa responde assim, ai, fulano de tal, né? Você quer... Aí quando ele vira pra mim e fala, você quer ver? Nossa, eu quero me esconder, eu não quero ver. Eu me sinto tão boba, sabe? Quando isso acontece. A minha história mais bonita de amor, eu destruí ela por causa de ciúmes. E eu me lembro do meu ex-namorado dizendo assim, você naufragou a história por causa do teu ciúmes. Assim, eu lembro da frase, sabe? E por isso que eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, para não sentir, né? A gente é humano, né? Ninguém consegue assim, tirar sentimentos, né? Você consegue controlar, você consegue administrar, né? O ciúme é sempre um problema, né? Evidentemente, se a gente pudesse ter uma relação intensa, né, sem exclusividade, seria muito divertido, muito alegre, muito... mas o mundo seria outro mundo, entendeu? Então, isso aí não adianta muito né? E a ideia, inclusive, das pessoas que pregam essa ideia do poliamor, eles usam essa palavra em relação ao sexo, porque, no fundo, o poliamor, no fundo, devia se chamar polissexo, porque a ideia é manter um vínculo afetivo consolidado, estável, e as pessoas poderem ter intimidade sexual com muitos parceiros, né? Seria uma visão, vamos dizer assim, que, no fundo, nos anos 60, começo dos 70, tinha um certo fundamento, porque era baseado na ideia de que muitas pessoas já estavam casadas há anos, e muitas moças naquele tempo, inclusive, casaram virgem, né? E, portanto, não tinham conhecido outros parceiros, tinham, então, ilusões acerca de quanto poderia ser diferente, mais interessante, mais rica a vida sexual com outro parceiro, etc. Então, a ideia de você manter o vínculo conjugal, que interessava para as pessoas e para todo mundo na época, e dar oportunidade para que se pudesse ter essas vivências eróticas, né, que complementassem a formação, vamos dizer assim, mental, né, dessa gente que não teve a oportunidade na adolescência ou antes do casamento de fazer isso, ou ter essas vivências, tinha sentido.
Não funcionou muito bem, porque não é nada cronometrado desse jeito. De repente alguém sai para alguma aventura desse tipo, acha muita graça num outro parceiro, se encanta, acaba se envolvendo também sentimentalmente, etc. De maneira que as coisas não acontecem exatamente conforme o regulamento que a gente se propõe. E tudo envolve problemas e riscos maiores. Agora, a ideia do ciúme, quer dizer, da gente controlar um pouco o ciúme sexual, apesar de tudo, eu acho mais fácil do que controlar o ciúme sentimental, né? E controlar não quer dizer não sentir, né? Mas eu diria assim, quase sempre, quando a vivência é exclusivamente sexual, há uma tendência nos casais, e essa é a minha experiência, que é longa e extensa, há uma tendência nos casais de deixar barato isso aí, quer dizer, atribui a isso um crime, vamos dizer assim, passível de pagar com multa ou com cesta básica e não ter que ir para a cadeia ou não ter que romper a relação. Não dá cadeira elétrica, entendeu? Quando a experiência é exclusivamente sexual, né? E principalmente as mulheres, elas aceitam melhor a infidelidade masculina do que os homens a infidelidade feminina. Não é só por machismo também, viu, Laura? Porque é sempre muito simplista falar as coisas desta maneira. Os homens, por causa do desejo visual, são muitas vezes realmente movidos por ímpetos quase mamíferos, né, a ter uma intimidade sexual com a outra mulher, né? Os bordéis e prostíbulos sempre viveram dessa vamos dizer, fantasia, né, erótica masculina. Hoje, cada vez mais substituída por experiências ou de sexo virtual, né, ou de experiências masturbatórias, graças à fartura de material pornográfico que se encontra na internet, que faz muito bem aos homens, né, porque esse material é basicamente de uso masculino por causa, outra vez, do estímulo visual muito forte. Quando a mulher tem experiências extraconjugais, às vezes a situação é mais complicada, porque quase sempre envolve sentimentos também. E isso é mais difícil mesmo de tolerar. Não é só porque o homem machista não suporta esses episódios, mas também porque isso significa que pode haver mais coisa além da pura sexualidade. Qual a diferença entre ciúme e possessividade? Completamente. Daí é de proibir, né, amor? Aí já Proibir, querer tomar conta, cortar, não é cortar. tolerável, outra é doença, por assim dizer, né? Ai, possessividade é muito chato. Ciúme é só uma conversinha. Posse é muito furado, né? De ter, né? Posse no geral, né? O ciúme é um medo, né? De perder o outro. É mais um medo de que o relacionamento acabe, não sei. A possessividade já é diferente, acho que é diferente do ciúme. Passa por uma questão de querer ser dono do outro, de querer controlar a vida do outro, né? Acho que o ciúme pode ter algo da insegurança, mas a possessividade é descontrole. Ou querer controlar. Tem mais uma outra coisa que é importante também ressaltar, além do ciúme, e que é muito parecido com o ciúme dentro dos casais, né? Que é relacionado com o fato de que, muitas vezes, um deles evolui mais do que o outro, e não é raro que o que evolua mais, seja o mais generoso, tipo mais dócil, mais tolerante, às vezes mais persistente, com menos medo de fracasso, e, portanto, de alguma maneira, um pouco mais corajoso para empreitadas, vamos dizer assim, de risco, né? Porque ele aguenta melhor frustração e contrariedade, que é uma das fraquezas do tipo mais egoísta. Então, esse generoso, às vezes, progride mais, e o egoísta, por força, não às vezes de falta de inteligência ou de aptidão, mas principalmente por falta de ousadia ou de coragem, ele não consegue realizar tudo aquilo que ele poderia efetivamente realizar como potencial. Fica se sentindo inferior, diminuído por baixo, e aí começa a agir de uma maneira sabotadora, destrutiva, né? E é uma das coisas que, por exemplo, quando é a mulher, a
aquela que é o personagem mais egoísta, que não progrediu tanto quanto o marido, ela começa a se sentir incomodada com o sucesso do marido. Quer dizer, o indivíduo chega em casa contando algum feito, porque os homens são loucos para chegar em casa contando os seus feitos, né? Aliás, é por isso, talvez, até que eu não gosto muito de chegar em casa e a mulher não está lá, porque eles chegam quase como as crianças também que vêm da escola mostrar o boletim para a mãe, né? Então, ele chega em casa para contar os seus feitos e a mulher, em vez de vibrar junto, né? Em vez de conseguir se sentir membra, sócia de um clube ou de um projeto, ela se sente humilhada, diminuída, invejosa do sucesso do marido. E aí começa a sabotar. Essa sabotagem muitas vezes passa, inclusive, pela sabotagem sexual. Quer dizer, ela começa a evitar a relação, humilhar sexualmente um homem, falando muito mais não do que precisava para a intimidade física, começa a denegrir e criticar demais as coisas que ele faz, começa a ver defeitos indevidos nele, ou seja, claras e óbvias manifestações hostis da inveja. A inveja dentro da relação íntima é uma dessas indicações profundas de que a relação é tudo, menos uma relação de amizade, de companheirismo, e principalmente que estejam os dois navegando no mesmo barco. Agora, tem algum antídoto aí também para lidar com essa inveja assim? Ou é história? Abre, conversa, eu estou sentindo isso. Então, eu acho que no caso da inveja é mais complicado, porque a inveja, o único jeito de resolver a inveja seria a pessoa invejosa assumir as suas fraquezas, não é? Aí o tipo mais, em geral, mais invejoso e agressivo como regra, o mais egoísta. Ele tem que fazer uma autocrítica muito mais profunda, porque a inveja não desaparece, pior ainda do que o ciúme. A inveja dessa, então, é que não desaparece por decreto, não é? Enquanto o indivíduo não conseguir ou se sentir integrado no projeto e, portanto, partícipe construtiva, participante ativo e construtivo daquele resultado positivo, não é? Que às vezes o marido exclui, por exemplo, a mulher do seu sucesso. Às vezes, eu estou falando do marido mais do que da mulher, porque ainda a regra é que o sucesso maior seja masculino. Vai mudar já isso, mas ainda não é a regra. Quando não é, às vezes é o marido que exclui a mulher do seu sucesso. Evidentemente que aí é o caso dela sentir não só inveja, como se sentir excluída mesmo do resultado, não é? E aí já é mais grave ainda, porque quem está sendo hostil, não é? E agressivo e não um bom amigo é o marido, não é? Mas a grande maioria das vezes o marido tenta incluir a mulher e ela não se sente incluída, porque ela, na verdade, por força da inveja, não consegue se sentir partícipe, porque ela queria para ela aquela glória. Aí não tem jeito, meu. Aí ou a pessoa faz uma enorme e dramática revisão de si mesma, ou está, sem perceber, criando os elementos fundamentais para uma rota futura e breve de colisão, onde a separação vai se acabar por acontecer. É grande o apego das pessoas ao projeto romântico, que, de fato, pode ser muito gratificante. Talvez por isso haja tanta resistência a qualquer questionamento de suas características, mesmo aquelas problemáticas. A verdade é que as pessoas não querem abrir mão de suas ilusões, ainda que isso venha a melhorar a sua condição interior. Eu não acho que a felicidade ou o sucesso no amor é fruto de uma flechada casual do Cupido. Eu acho que ele é fruto, realmente, de um esforço pessoal de avanço e de crescimento, não é? E que esse esforço passa, sim, por uma introspecção honesta, por a gente buscar a verdade acerca da gente mesmo, a gente não ter vergonha nem medo de saber todas as coisas sombrias e nebulosas e mesmo podres da gente, não é? E, evidentemente, também, se possível, o máximo de tranquilidade, de clima e de contexto não crítico, para que isso possa ser assunto de diálogo e de conversa livre entre aqueles que estão juntos e que estão vivendo a relação amorosa. Porque uma das coisas que, na minha cabeça, define a estabilidade, a longevidade e o sentido
de uma relação amorosa mais adulta, sem tantos desses percalços que a gente herda da sua origem infantil, é justamente a capacidade de que a própria relação seja motivadora e motora de crescimento individual. Quer dizer, a própria relação amorosa, na minha cabeça, ela tem que ser uma das fontes de aprofundamento dessas raízes individuais. Quer dizer, cada um conseguir tirar da riqueza da relação material para um crescimento, vamos dizer assim, emocional, que possa vir a fortalecer e, obviamente, aí sim, suplantar todas essas adversidades que, inexoravelmente, fazem parte também do pacote da relação amorosa. Agora, até que ponto e por quanto tempo, que tipo de coisas que a gente deve tolerar ou aceitar por amor, né? Porque às vezes você conversa, você trata daquilo e tal, e mesmo após um diálogo a coisa não muda. Existe algum tipo de tempo, até que ponto você aguenta a coisa? Como fazer? Quanto a gente tolera para continuar tendo esse remédio para a sensação de incompletude e de desamparo, né? Qual é o preço que a gente está pagando? Qual é o volume mesmo de efeitos colaterais que a gente está tolerando em função deste benefício de se sentir aconchegado? Isso é muito difícil de medir e de falar, vamos dizer assim, muito breve, porque aí a psicologia, por mais que a gente tente generalizar, Laura, ela sempre tem um lado que é muito individual, muito, como eu de brincadeira falo, alta costura, quer dizer, como cada um reage e sente, não é? Tem pessoas que têm uma tolerância, uma paciência enorme. Tolerância e paciência essa que nem sempre contribui para o avanço do parceiro, não é? Então, eu acho o seguinte, a gente tolera enquanto a gente conseguir achar que tem alguma chance do parceiro realmente fazer uma autocrítica e uma revisão. Porque se deveria ser assim, né? Mas tem gente que tolera pela vida inteira, né? E fala, né? Eu amo, mas eu amo é um argumento que eu ouço muito, né? Fala assim, mas você aguenta todos esses maus tratos, por que você não toma uma atitude e fala assim, mas eu amo ela, ou eu amo o meu marido, entendeu? Esse mas eu amo me parece absolutamente insuficiente para justificar por que as pessoas aguentam, entende? E às vezes toleram porque tem medo da solidão, medo da ruptura, toleram por razões financeiras, muito frequentemente, toleram, no caso dos homens, porque também não querem se separar dos filhos, da casa, de um monte de ingredientes aconchegantes, porque o aconchego e essa sensação de aconchego e de intimidade, ela acaba não se compondo obrigatoriamente só com o cônjuge, não é? Por mais que hoje nós vivamos um mundo muito diferente de antigamente, às vezes o indivíduo, por exemplo, não está feliz com o comportamento da sua esposa, mas se dá muito bem com o sogro ou com a sogra, ou com alguns cunhados e cunhadas. Então, tem nesse núcleo familiar que ele eventualmente pode não ter da sua parte, no núcleo familiar do seu parceiro, uma fonte de aconchego muito relevante também. Muitos têm isso tudo com os filhos, depois que os filhos crescem com os filhos, noras, netos, enfim, um monte de variáveis vão, vamos dizer, suprindo e fazendo com que a tolerância cresça. Então, de um ponto para diante, parece até que a intimidade conjugal vai para segundo plano e o indivíduo tolera tudo aquilo de chato dentro da intimidade em nome de uma coisa maior. O que, no fundo, é uma volta ao padrão de 150 anos atrás, ou seja, quando o clã familiar era mesmo a principal fonte de aconchego de todos nós, né? Esse medo, ele se manifesta de várias maneiras. As pessoas começam a acordar cedo, sabe? Dormem 4, 5 horas e acordam, e a primeira coisa que pensam é justamente no amado e nos problemas, e principalmente em dúvidas do tipo, será que ainda me ama, será que não me ama? É uma hora em que as pessoas ficam se comunicando ininterruptamente por telefones ou outros veículos.
tem os seus perigos, porque eu acho que o momento que não tiver perigo, você se sentir segura demais, você vai parar de surpreender, vai parar de procurar coisas novas. O fato de nós estarmos juntos hoje não quer dizer que a gente vai estar junto amanhã, né? Então é preciso haver o tempo todo novidade, você precisa estar o tempo todo conquistando, se renovando, se inovando, se repaginando, né? A paixão é um momento delicioso, pelo menos eu acho. Porque eu tenho uma personalidade que se apaixona não só por pessoas, mas por coisas, por situações. E eu adoro estar apaixonada, porque quando eu estou apaixonada, é o momento que eu tenho energia para fazer tudo. É o momento que eu não preciso dormir, eu não preciso comer. Nossa, a paixão é muito difícil, né? Porque ela tira o sono. Porque a paixão não te deixa trabalhar, né? É um problema, assim. Quando você tá vendo... volta, assim, né? O te amo que estava vindo, que vinha até esse momento, virou eu te quero, eu te desejo. Eu acho que as duas coisas são legais e não estragam, não. Eu acho que essa fase da paixão é uma delícia. É muito legal. Porque tudo você se porta de uma maneira diferente também. Acho que você fica mais audacioso, arrisca mais interessado, mais empolgado, mais criativo. A minha visão da paixão é de que é uma coisa que te tira que te coloca num estado alterado quase de consciência. E eu não sei se é um estado necessariamente construtivo, sabe? Eu tenho muito de apego na paixão.